Olá, bom dia. Hoje nós estudaremos sobre os aspectos demográficos do continente asiático. Alguns conceitos nós estudaremos aí relacionados a esse tema, né? Como os conceitos básicos, como população absoluta, densidade demográfica, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Estudaremos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é muito importante também. Estudaremos os países que têm um IDH muito alto e estudaremos os países, identificaremos os países com IDH baixo. Também estudaremos as taxas de mortalidade, os problemas sociais relacionados a alguns países também, tá bom? Então, a gente vai fazer uma análise sobre os aspectos demográficos do continente asiático, tá bom? Então, fiquem atentos e acompanhem junto comigo, então, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu então abrir. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou lembrando junto com vocês alguns conceitos importantíssimos aí. População absoluta. Quando a gente fala em população absoluta, nós estamos falando na população, no número de habitantes por quilômetro quadrado. Nós estamos falando no número de população, no número total de habitantes ocupando determinado território. Então, eu falo, por exemplo, o governador Valadares tem uma quantidade total de população. Então, eu estou falando que a população absoluta de Governador Valadares é tal, tá? Então, essa seria a população absoluta. Agora, quando eu falo densidade demográfica, eu estou referindo a densidade. Se eu estou falando densidade demográfica, eu já estou falando sobre o povoamento. Eu estou referindo a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, para eu descobrir a quantidade total de habitantes de determinada localidade por quilômetro quadrado, eu vou precisar de dois dados. O primeiro dado que eu vou precisar é a quantidade de população. Então, eu vou pegar a quantidade de população, eu vou dividir pela área territorial e eu vou encontrar a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu vou saber se uma população ela é densamente povoada ou se ela tem uma baixa densidade demográfica. Eu posso encontrar vazios demográficos, ou seja, áreas onde não tem muitos habitantes morando ou vivendo nessa localidade, por algum motivo. Então, nós vamos descobrir que na Ásia existem áreas com elevada densidade demográfica, que existe, então, muitas pessoas habitando e vivendo nessa localidade, e existem localidades com baixa densidade demográfica, ou seja, existem vazios demográficos e não tem pessoas habitando e ocupando essa determinada área territorial, tá bom? Então vamos lá. A Ásia ela concentra aproximadamente 60% da população mundial. Então é um índice elevado de população. Então todas as vezes que eu estou falando da população mundial, eu estou falando da população absoluta. Cerca de 4,3 bilhões de habitantes ocupam o território continental, com uma densidade de 135 habitantes por quilômetro quadrado. Ocupação desigual do território que reforça o aspecto dos contrastes encontrados na Ásia. Então, quando a gente observa esse mapa aqui, que está lá na página 150 do seu livro, você vai perceber que existe uma desigualdade, existe um contraste, existe uma grande diferença. Existem áreas com densidade demográfica elevada e densidade demográfica baixa. Vamos analisar. Essas áreas mais claras aqui são as áreas com baixa densidade demográfica, ou seja, tem poucas pessoas habitando, essas áreas mais claras. O que a gente pode analisar? São áreas onde o clima é mais rigoroso, são áreas mais montanhosas que a gente pode, onde é o extremo, a parte do extremo
na área siberiana aqui, onde que a gente vai encontrar aqui um clima siberiano, um clima rigoroso, com inverno muito rigoroso. Em áreas montanhosas também a gente encontra dificuldades de habitação, então são áreas que nós vamos encontrar uma baixa densidade demográfica, uma dificuldade de pessoas habitarem nessas localidades. Então, as pessoas não conseguem morar nessas localidades. Então, nessas localidades existe uma baixa densidade demográfica. Mas existem outros locais onde nós vamos perceber, olha aqui, por exemplo, na Índia, onde existe uma alta densidade demográfica. Essa área de marrom e de vermelho e de rosinha são as áreas onde concentra maior pessoas habitando. Então, a gente vai perceber, então, olha aqui, nessas localidades onde tem maior número de pessoas habitando determinadas localidades, determinados espaços geográficos. Então, nós vamos perceber que essa localidade aqui, ela tem uma alta densidade demográfica. Olha aqui, esse texto aqui vai esclarecer bastante por que existem áreas, por que existe esse contraste na Ásia, essa diferença tão grande de alta densidade e baixa densidade. Por que existem áreas que são muito ocupadas e existem áreas com baixa ocupação? Primeiro, porque tem todo um processo histórico interligado também, mas porque as áreas que apresentam baixa densidade demográfica também são as de climas muito rigorosos, tanto por frio quanto por calor. Então, áreas com invernos muito rigorosos e áreas onde tem clima desértico, onde áreas que são desérticas são difíceis de morar. Então, as pessoas não conseguem viver nessas localidades. Então, são áreas inabitadas, né? Vamos falar assim. Então, onde as pessoas têm dificuldade de sobreviver e de viver. Então, são áreas onde apresentam um vazio demográfico. Nessas localidades, agora nas localidades onde as temperaturas são mais amenas, onde as temperaturas são mais agradáveis, e nos vales dos grandes rios da Ásia, próximos aos rios, nós vamos encontrar uma densa concentração populacional. Então, nós vamos encontrar uma densidade elevada. Já próximo aos rios, a densidade demográfica já vai ser elevada. E onde as temperaturas já são mais agradáveis, porque já é mais fácil para viver nesses locais. O relevo também composto por regiões montanhosas representa uma barreira natural à ocupação humana. O relevo também é outro fator que dificulta a ocupação das pessoas aí na localidade. É lógico, uma área que é totalmente irregular, montanhosa, né, vai ser difícil aí a ocupação, a construção de casas e por aí vai, tá bom? Continuando então. Aqui nessa próxima imagem tem a apresentação deixa eu mostrar aqui para você, dos maiores países da Ásia em população. Então, nós temos a China em disparada aí, depois tem a Índia, tem a Indonésia, tem o Japão, tem o Bangladesh, tem o Paquistão, Vietnã, Tailândia, Filipinas e Turquia. Mas os dois países que mais se destacam aí, se a gente reparar então que é a China, né, e a Índia, ok? São os dois países com maior número de população. E se eu falo aí com maior número de população, nós estamos falando da população absoluta, tá? É a mesma coisa que eu falar população absoluta, é o número, a quantidade total de habitantes ou população absoluta é a mesma coisa. Então, quando a gente fala aí, esse país, ele é populoso. A China e a Índia são os países mais populosos. Nós estamos falando da população absoluta, tá bom? Não esqueçam isso, gente. Isso é questão de vestibular, é questão de cursinhos aí que vocês farão aí, talvez até o ano que vem, tentarão aí,
tá? Todas as vezes que a gente falar população absoluta e populoso, é a mesma coisa. Agora, quando eu falar assim, ó, densidade demográfica e povoado, é a mesma coisa. Então, gravem isso, ó, populoso, populoso e população absoluta é a mesma coisa, tá? Densidade demográfica e povoado é a mesma coisa, tá? Então, aqui nós temos, então, os países mais populosos, com maior número de população. Então, aqui tem 897 milhões, né? 244. A Índia, nossa, é muita gente. Misericórdia. Deixa eu só voltar aqui, que deu uma travadinha aqui. Ok? 897, isso aqui deve ser milhões mesmo, porque, deixa eu ver aqui, isso aqui tá em, porque 1000 não é, é isso mesmo, né? A China, Índia, aqui tinha que ter uns dados aqui, mas não completou, tá bom? China, Índia, então, é o destaque para a prova aí, gravem aí para mim, tá? Qual que é o destaque? Os dois países com maior número de população, China e a Índia, tá bom? E aí depois vem alguns outros destaques, como Indonésia, Japão, Bangladesh e Paquistão. Tá bem? Também aí são alguns outros destaques aí. Então vamos lá, dando continuidade aí. A China e a Índia, já complementando por serem países mais populosos do mundo, então, por terem a maior população absoluta do mundo, são utilizados como referência demográfica. Então, todas as vezes que estivermos falando sobre a população absoluta, sobre os países mais populosos do mundo, nós vamos estar falando, sempre eles vão estar citando aí a China ou a Índia aí como referência. A elevada concentração de habitantes nesses países e em outros pontos da Ásia geram preocupações nas questões socioeconômicas e políticas. E aí vem a preocupação, né? Essa quantidade de população aí e a quantidade de população gera preocupação né, e gera preocupações nas questões socioeconômicas, nas questões políticas do mundo inteiro e gera contrastes aí com as áreas pouco povoadas aí quando a gente analisa aí as outras áreas do continente asiático também, né? Então, a gente vê esse contraste, até mesmo na China, a gente repara esse contraste. Na China, existem áreas onde são pouco povoadas e áreas muito povoadas. Tem áreas onde tem a maior concentração de população e tem áreas onde tem a baixa concentração de população. Então, a gente vai perceber que até mesmo dentro da China tem esse contraste. Então, a gente analisa que a Ásia é um país cheio de contrastes, cheio de diferenças, né? Apresenta grandes diferenças aí. Paquistão e Bangladesh, que até falei com vocês aqui, mostrando ali, integram a região sul, com elevado número populacional e densidades também exorbitantes aí, é o que eu mostrei aqui até aqui, né? Bangladesh e Paquistão também vem desbancando aí em 2020 aí o número de população também, né? Antes o foco era só a China e a Índia, mas aí já tem um outro olhar para outras localidades, para outros países como Bangladesh e Paquistão. E aqui eu tenho um mapa mostrando para vocês as regiões, né, a divisão das regiões. Assim como a gente estudou a Europa dividida em partes menores, em regiões, aqui nós temos também o continente asiático dividido em regiões. Então, nós temos o centro-norte, que é essa parte toda de verde aqui, tem o Cazaquistão, tem a Rússia asiática, tem o Uzbequistão, Quirguistão, e aqui alguns países se destacando. Tem o Sudeste Asiático, que é essa parte de rosa aqui, que é o Sudeste Asiático. Nós temos a região Sul, que é essa parte aqui, essa parte sul aqui que tem a Índia, tem o Paquistão,
tem Nepal. Nós temos aí o Centro Médio, que é essa parte aqui, tem Irã, tem Afeganistão, tem Arábia Saudita. Esse mapa que eu falei com vocês, que eu preciso que vocês memorizem, tá? Para a prova. Ele vai ser muito importante para vocês estudarem aí para a prova, tá? Para ajudar aí nas questões da prova. Assim como foi importante para as questões da Europa lá, só dando alguma dica aí. E nós temos a questão Sudeste, eu já coloquei aqui, né? Região Sudeste, aqui se destacando, a região Sul, já mostrei aqui, Oriente Médio, que é essa parte toda aqui do Irã, e aqui o Extremo Oriente, que é essa parte toda aqui, de amarelinho aqui, tá? Então, vamos lá, novamente aqui. Centro-Norte, essa parte, região Sudeste, essa parte aqui, região Sul, extremo, o Oriente Médio, desculpa aqui, que é o Irã. Todas as vezes vocês falam assim, o Oriente Médio, nós estamos falando então desses países aqui, ó, Iêmen, Omã, Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Iraque, Síria, tá bom? Nós temos e o Extremo Oriente, que é essa parte onde tem a Mongólia, a China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Nepal. Não, Nepal já entra aqui no Sul. Então, vamos de novo. Centro-Norte, Sudeste, Sul, Oriente Médio e Extremo Oriente. Desculpa, Extremo Oriente. Ok, fechou. Vamos lá, então, no Extremo Oriente. Aqui, nessa parte de amarelinho aqui, então. A população relativa da Mongólia, que olha aqui, a Mongólia aqui, é inferior a 2 habitantes por quilômetro quadrado. A região norte e a parte oeste da China, no Extremo Oriente, a população relativa da Mongólia é inferior a 2 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente vai ver que essa parte aqui é uma parte onde nós vamos presenciar aí um frio rigoroso, um inverno rigoroso. Então, aí já influencia aí também na questão aí da ocupação. Então, a densidade demográfica nessa área é baixa. E vamos ver a questão da China. A região norte e a parte oeste da China é uma outra área também que tem uma menor população do continente habitando aí. Por quê? Porque tem áreas montanhosas e áreas desérticas nessa parte mais aqui, ó, da China, ó. Nessa partezinha aqui da China é uma área também onde nós vamos encontrar cadeias montanhosas e também áreas desérticas também. Então, por conta disso, nós vamos encontrar nessas localidades uma menor população habitando essas localidades. E a Mongólia por conta desse frio rigoroso aí, tá bom? Vamos lá, continuando. População urbana. Agora a gente vai falar dos índices de urbanização, ou seja, das taxas de populações vivendo nos centros urbanos, nas áreas urbanas. Então, vamos lá. É possível estabelecer uma relação da economia dos países com suas respectivas taxas de urbanização. Então, quanto maior o nível de industrialização, ou seja, quanto maior o desenvolvimento desse país, quanto maior o país desenvolver o setor secundário, que é o setor de indústrias, e de serviços, que é o setor terciário, então, o setor secundário, o setor terciário, maior será a proporção de habitantes nas cidades. Então, quanto maior o nível de industrialização e de prestação de serviços, maior será a quantidade de pessoas vivendo nas cidades. E outro fator que faz com que as pessoas vivam mais nas cidades são os fatores culturais e os fatores históricos também, interferem aí na distribuição da população. Então, mais uma vez, eu coloquei aqui o mapa das regiões, porque a gente vai precisar um pouquinho. No Oriente Médio, por exemplo, que é aqui essa região, nós apresentam altos índices de urbanização, então tem uma concentração de seus habitantes nos centros urbanos. Então,
exceto o Afeganistão e o Iêmen, que apresentam baixo índice de urbanização. O Extremo Oriente, que é essa parte aqui, do Extremo Oriente, essa parte de amarelinho, que é essa região, todos os países possuem elevados índices de urbanização. Então, todos os países têm uma maior concentração nos centros urbanos. Os menores valores são a China, com 54%, e a Coreia do Norte, com 60,7% de urbanização. Já o Sudeste e no Centro-Norte, então vamos lá encontrar o Sudeste. O Sudeste é essa parte aqui, ó, rosinha, e o Sul, Sudeste e Sul, né? E Centro-Norte. Sudeste e Centro-Norte, que é a parte de verdinho lá, o Sudeste e Centro-Norte. A metade dos países tem taxa acima dos 50% de urbanização, ou seja, metade vivem nos centros urbanos e as outras metades abaixo dos 50% aí. E a outra metade, taxas abaixo dos 50%. Ok. A região sul apresenta os menores índices de urbanização, se a gente então analisar. Então, se eu perguntar na prova assim, qual que é a região que apresenta os menores índices de urbanização da Ásia? Então, seria a região sul. A taxa dos 8 países é inferior a 45%, sendo que o Nepal e o Sri Lanka apresentam os menores índices do continente. Então, olha aqui, a região sul é a região, olha aqui, ó, que apresenta o menor índice de urbanização, ou seja, falta desenvolvimento, falta desenvolvimento em várias áreas aí, como saneamento básico, falta muita coisa. A gente vai ler daqui a pouquinho, olha aí, ó. Sendo que o Nepal e o Sri Lanka apresentam os menores índices do continente. Ó, os dados relativos aos países com baixo índice de urbanização refletem, entre outros fatores, a pobreza generalizada. Então, se um país ele tem baixo índice de urbanização, vai refletir que ele tem uma pobreza generalizada e que tem prática rudimentar das atividades primárias. Então, quer dizer que está faltando muita coisa, está faltando investimento em mão de obra, está faltando maior investimento em tecnologia, está faltando maior investimento em maior nível técnico, porque está baixo o nível técnico, as pessoas não têm uma mão de obra qualificada, as pessoas que estão trabalhando, elas não têm um nível adequado para trabalhar. Então, as pessoas precisam de mais especializações. Então, falta isso tudo. Então, essas questões de saneamento básico, de moradias precárias, desemprego e violência estão relacionados com a pobreza dessa população. Então, todas as vezes que eu falo, então, se eu falo que a região sul tem o índice de urbanização inferior a 45%, eu estou falando que todos esses dados aqui estão relacionados aí a esses países da região sul, ok? Eu estou falando tudo isso aqui da região sul. Tá? Então, eu posso chegar à seguinte conclusão, que a região sul, ela apresenta, então, ela é uma região que sofre com a pobreza generalizada. Então, falta maior investimento, falta mão de obra qualificada, tem baixo nível de tecnologia, então precisa de maior investimento em tecnologias, tem questões de saneamento básicos que precisam ser resolvidas, e eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês algumas imagens que refletem isso. As moradias são precárias, então precisam melhorar isso. Tem desemprego, tem violência, então isso tudo está refletindo aí na realidade dessa população. Então, olha aqui algumas imagens aí para mostrar para vocês. Olha aí. Falta saneamento básico. Aqui a gente já vê, olha aqui, são casas, são submoradias, não tem calçamento nas ruas, casas, submoradias, casas sem infraestrutura nenhuma. Olha aí a realidade. Sem saneamento básico, índice de pobreza, né? A pobreza generalizada refletindo aí na realidade desses países aí, ok? Então, vamos lá.
Agora, quando a gente fala de índice de desenvolvimento, o que seria índice de desenvolvimento humano? É uma taxa que analisa, então, o desenvolvimento de um determinado país. É um índice que analisa, então, a renda da população, a renda per capita, vai analisar também a saúde e vai analisar também a educação da população. Então, a taxa, quanto mais próxima do 1, quer dizer que é um índice muito alto, quer dizer que tem muito investimento, quer dizer que é um índice muito bom. Então, esse índice aqui é muito alto. Esses são os países da Ásia que têm um índice muito alto. Quer dizer que são países que têm desenvolvimento e que têm investimento aí. São países que estão indo no caminho certo. Então, tem aqui, por exemplo, Singapura, Japão, Israel, com altos índices de IDH. Esse é um índice que foi... É um ranking de 2019, tá? Que foi retirado aí. Então, esses aqui são todos os países que estão com índice muito alto. Singapura, Japão, Israel, Coreia do Sul, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Brunei, Bahrein, Omã, Rússia, Cazaquistão, Kuwait, Turquia, Malásia. Aqui são alguns países se destacando aqui. Aqui, quanto mais próximo do 1, então, são taxas, são índices, né? Na verdade, são índices, não é taxa, é índice. São índices satisfatórios. Demonstra aí que existe investimento. Então, vamos ver aqui, ó. No Extremo Oriente, a Coreia do Sul e o Japão se destacam com um perfil populacional típico de países desenvolvidos. Os elevados índices de escolaridade, de expectativa de vida, posicionam suas populações nos mais altos padrões mundiais. O Japão apresenta a maior expectativa de vida do planeta. O que quer dizer essa expectativa de vida? Esperança de vida. Então, tem elevado índice de escolaridade e também tem investimento na saúde. Tem investimento na educação e tem investimento na saúde, que faz com que essa taxa, esse índice, quer dizer, esse índice de desenvolvimento humano, ele seja alto. A explicação está associada à alimentação, à disponibilidade de recursos médicos e ao saneamento básico em todas as cidades. Então, existe investimento nos recursos médicos, na saúde, no saneamento básico das cidades e na alimentação da população. Então, as pessoas têm como sobreviver, têm como viver de maneira digna. Então, isso tudo vai refletir nesse índice de desenvolvimento humano, quando eles fazem essa análise, né? E vai refletir na expectativa de vida dessa população. Então, o Japão apresenta a maior expectativa de vida do planeta, gente. Nós não estamos falando só do continente, nós estamos falando do mundo todo. A melhor expectativa de vida. Então, as pessoas têm uma esperança de vida maior, né? São até os centenários, quando a gente analisa, a gente vai encontrar aí centenários aí no Japão, tá? Então, tem aí também a Coreia do Sul representando também os índices muito altos aí também. Vamos ver o que mais se destaca aí no Japão. A educação é outro fator de destaque aí no Japão. No pós-guerra, o governo japonês ele passou a investir grandes investimentos aí nesse setor. A transformação começou por uma ampla reforma no sistema educacional, melhorias das condições de trabalho e aprimoramento dos professores. Num momento onde eles estavam passando por uma crise após a Segunda Guerra Mundial, eles estavam passando por uma crise, ao invés de sentar e achar, nós estamos derrotados, né? Eles conseguiram se reerguer e conseguiram se reinventar e conseguiram investir cada vez mais em novos setores, né? E conseguiram se transformar aí. Então, conseguiram, investir em uma ampla reforma no sistema educacional, melhorar as condições de trabalho, tanto dos professores, né? E conseguiram aí melhorar as condições de vida tanto da população
e também melhorar a taxa de educação. A taxa de analfabetismo aí refletiu, ó, é inferior a 1%, é muito, muito baixa a taxa de analfabetismo, tá? Continuando então aqui. Agora a gente vai falar sobre os índices médios já, né? A gente já vai começando a perceber que alguns países já vão diminuindo as taxas, até chegar no índice humano baixo, que é a Síria, o Afeganistão e o Iêmen. A Síria aí com 0,5, 0,49, 0,46. São os piores IDHs aí que a gente vai encontrar na Ásia. Esses aqui, ó, esses são os piores IDHs que vocês estão percebendo, a Síria, Afeganistão e Iêmen, tá? Apesar disso, tem um destaque aqui para a Índia, tá? Que está aqui dentro do desenvolvimento médio, quando a gente analisa. Olha aqui, ó, a Índia com 0,647, a Índia, ela é a segunda maior população do mundo, enfrenta altos índices de analfabetismo, a mortalidade infantil nesse país atinge 46 crianças a cada 1.000 nascimentos, e nós temos aí o Afeganistão, que apresenta a maior taxa de mortalidade infantil da Ásia, infelizmente, né? E o Iêmen apresenta vários problemas socioeconômicos, quase aí metade da população vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de $1 por dia. O desemprego também é um outro problema, é um outro fator agravante aí do Iêmen. Atualmente, ele atinge 25% da força de trabalho nacional. Um outro problema agravante é a questão que a gente percebe aí desses países aqui que apresentam desenvolvimento humano baixo, que é a Síria e o Iêmen, são os conflitos, né, internos, são os conflitos internos, são as guerras, né, que têm trazidos muitos conflitos aí e gerado muita pobreza aí para a população. São populações que já tinham dificuldades e que agora sofrem com a questão das guerras internas aí, né, com os conflitos internos. Então, nós temos essa imagem representa aí o Iêmen. Olha aí, a questão, olha o Iêmen também, mostrando aí a questão das guerras, como tem devastado, né, a população. E aqui a Síria, né, mostrando, olha, como também, né, muitos refugiados, a questão dos refugiados aí da Síria, quantas pessoas têm tentado correr e fugir, né, de vários atentados, de vários problemas, têm tentado fugir dessas guerras que vem assolando. Então, esses são alguns problemas que acontecem muito no continente asiático e que vem refletindo aí, quando apresenta aí esse índice de desenvolvimento humano, vai refletir aí muito aí nessas questões aí socioeconômicas aí da população, infelizmente. Gente, então aqui a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Esse é o conteúdo sobre aspectos demográficos. Se você tiver alguma dúvida, na aula Zoom de sexta-feira a gente tira as dúvidas, tá bom? Beijos e até a próxima, tá? Fiquem com Deus.